A galáxia de Eitherion não nasceu em paz. Ela foi forjada entre supernovas, colapsos estelares e guerras esquecidas. Civilizações surgiram acreditando ser eternas. Todas falharam. Impérios caíram antes de entenderem o próprio erro. No vazio entre estrelas, antigas tecnologias ainda respiram. Relíquias pensam, observam e esperam. A humanidade não foi a primeira, nem será a última. Quando os portais de reversão foram ativados, o tempo deixou de ser absoluto. Mortos começaram a retornar, não como eram, mas como versões aprimoradas. Memórias quebradas, corpos reconstruídos, almas questionáveis. Assim nasceu a Legião dos Renascidos, não heróis, não vilões, apenas sobreviventes de eras que não deveriam coexistir. Cada renascido carrega uma cicatriz temporal. Cada cicatriz cobra um preço. Alguns enlouqueceram no instante do retorno. Outros aceitaram o renascimento como um presente divino. Governos ruíram tentando controlar o fenômeno. Religiões surgiram para explicá-lo. Mercadores viram oportunidade. Generais viram armas. Crianças nasceram já sabendo que a morte não era o fim. Mas ninguém sabia o que vinha depois da segunda vida. Alguns estudiosos passaram a chamar essa era de interregno da vida. Filósofos discutiam se a morte ainda tinha sentido. Cientistas brigavam por patentes de imortalidade parcial. Planetas inteiros proibiram o renascimento, outros o tornaram obrigatório. A desigualdade se aprofundou. Morrer tornou-se privilégio. Viver, uma condenação prolongada. O universo observa, sem julgar, sem escolher lados. 1. A origem do universo fragmentado. O universo conhecido nasceu de uma fratura invisível, um evento que não destruiu estrelas, mas quebrou conceitos. Antes da primeira expansão, não existiam impérios, apenas sistemas isolados tentando compreender sua própria existência. A descoberta do núcleo luminar mudou tudo, pois revelou que a matéria podia ser reescrita. Civilizações passaram a moldar corpos, memórias e até emoções. O progresso trouxe prosperidade, mas também medo. Alguns mundos prosperaram, enquanto outros foram deixados para trás, criando ressentimentos silenciosos. As grandes potências começaram a chamar isso de evolução inevitável. Os pequenos chamaram de genocídio lento. O espaço se encheu de promessas e ameaças. Cada avanço científico apagava uma fronteira moral. O universo cresceu, mas sua consciência diminuiu. Com o tempo, a exploração do núcleo tornou-se rotina, e aquilo que antes parecia milagroso passou a ser tratado como recurso comum. Planetas inteiros reorganizaram suas sociedades em torno dessa nova fonte de poder. Crianças eram educadas para aceitar modificações como parte natural da vida. Corpos orgânicos passaram a ser vistos como limitações ultrapassadas. A noção de morte começou a perder significado, mas não desapareceu por completo. Ela apenas mudou de forma. Morriam ideias, culturas e identidades. Civilizações antigas foram absorvidas ou apagadas, seus registros reescritos pelos vencedores. O universo tornou-se um lugar onde sobreviver exigia adaptação constante. Aqueles que se recusaram a mudar foram deixados para trás, orbitando o esquecimento. A fragmentação não era apenas espacial, mas moral. Cada sistema carregava sua própria verdade, e nenhuma delas era completa. O surgimento da Legião dos Renascidos. A Legião dos Renascidos não surgiu como um exército, mas como uma consequência inevitável. Quando as primeiras tentativas de reversão biológica tiveram sucesso, o retorno dos mortos deixou de ser teoria e passou a ser problema. Soldados caídos voltavam diferentes, carregando lapsos de memória e reflexos que não reconheciam.
Governos negaram os relatos, chamando-os de falhas cognitivas, mas os retornados lembravam de coisas que ainda não haviam acontecido. Alguns falavam de guerras futuras, outros de mundos que não constavam em mapas estelares. O medo se espalhou mais rápido do que a tecnologia. À medida que os renascimentos se multiplicavam, tornou-se impossível esconder a verdade. Exércitos começaram a recrutar apenas aqueles que já haviam morrido uma vez. A lógica era simples: quem já perdeu tudo não teme mais nada. Assim, a legião foi oficialmente criada, não como símbolo de esperança, mas como ferramenta de contenção. Seus membros recebiam corpos aprimorados, reflexos sobre-humanos e resistência extrema, mas pagavam com fragmentos da própria identidade. Muitos não sabiam mais por qual lado haviam morrido, outros não lembravam por que lutavam. Ainda assim, obedeciam, não por lealdade, mas por vazio. A legião marchava entre estrelas como um lembrete vivo de que a morte havia sido corrompida. Eles não eram celebrados como heróis, eram temidos como presságios. 3. Consciência reescrita e a crise de identidade. A segunda vida não devolvia o que havia sido perdido. Cada renascido acordava com a sensação de ocupar um corpo que não lhe pertencia completamente. Memórias surgiam como ecos distantes, misturadas a informações implantadas para garantir eficiência em combate. Alguns lembravam do rosto de pessoas que nunca conheceram. Outros sentiam culpa por crimes que não haviam cometido. A mente tornava-se um campo de batalha silencioso. Com o passar do tempo, a legião começou a apresentar padrões de instabilidade. Soldados questionavam ordens em meio a batalhas, paralisados por lembranças que surgiam sem aviso. Houve casos de renascidos que se recusaram a lutar ao reconhecer cidades onde haviam vivido antes de morrer. Outros atacaram aliados convencidos de que ainda estavam presos em guerras passadas. Os comandantes classificaram esses episódios como falhas de sincronização cognitiva. Na prática, era o colapso da identidade. Tentativas de correção foram implementadas. Bloqueios emocionais, apagamento seletivo de memórias e rotinas de recondicionamento tornaram-se padrão. Cada ajuste tornava os renascidos mais eficientes e menos humanos. Alguns aceitaram o processo, aliviados por não sentir mais dor emocional. Outros resistiram, escondendo fragmentos de quem eram como relíquias proibidas. A legião permaneceu funcional, mas internamente fraturada. Não se sabia mais onde terminava o soldado e começava a arma. O maior medo não era morrer novamente, mas viver sem saber quem se era. 4. A guerra que não escolheu lados. A primeira guerra de convergência não começou com uma declaração formal. Ela se espalhou como uma infecção, silenciosa no início, inevitável depois. Sistemas inteiros foram arrastados para o conflito sem entender porquê. Alianças antigas ruíram em semanas, substituídas por pactos frágeis baseados no medo. A presença da Legião dos Renascidos no campo de batalha mudou completamente a lógica da guerra. Tropas inimigas fugiam ao ver soldados que continuavam avançando mesmo após ferimentos fatais. Planetas foram conquistados não pela força total, mas pela ideia de que resistir era inútil. A Legião não precisava vencer todas as batalhas, bastava aparecer. Civis passaram a associar os renascidos a presságios de aniquilação. Histórias se espalhavam sobre soldados que lembravam de vidas anteriores durante os combates e hesitavam por segundos antes de destruir cidades inteiras. Esses segundos custavam milhares de vidas. Cada vitória deixava cicatrizes que não podiam ser reconstruídas. Com o avanço da guerra, ficou claro que não existia um lado moralmente superior. Todos usavam os renascidos quando conveniente. Todos os temiam quando não tinham controle sobre eles. Rebeliões surgiram tanto contra impérios quanto contra a própria legião. Em alguns sistemas, os renascidos foram recebidos como libertadores, em outros, como demônios. A verdade variava conforme quem contava a história. O conflito deixou de ser sobre territórios ou recursos, tornou-se uma disputa pelo direito de definir o que ainda podia ser considerado humano, e ninguém saiu ileso dessa pergunta. 5. Fragmentos de identidade e a primeira cisão. Com o tempo, os renascidos começaram a perceber que algo estava errado além das ordens e batalhas. Pequenos flashes de memória surgiam sem aviso.
lembranças de vidas anteriores que não combinavam com a realidade atual. Alguns se lembravam de famílias que já não existiam, outros de amores impossíveis ou de amigos que jamais conheceram. Essas memórias eram consideradas falhas pelo comando central, mas para os renascidos eram sinais de que ainda havia algo humano dentro deles. Os primeiros confrontos internos começaram silenciosos. Soldados que deveriam lutar lado a lado hesitavam. Alguns questionavam ordens que antes cumpririam cegamente. Pequenos grupos começaram a se reunir em segredo, trocando memórias e sentimentos, tentando reconstruir fragmentos de suas identidades perdidas. A doutrina da segunda vida chamava isso de desvio perigoso, uma ameaça à eficiência da legião. Mas para os renascidos era o primeiro gesto de liberdade genuína. Essa percepção gerou a primeira cisão. De um lado, os que acreditavam que a obediência total era necessária. Do outro, os que desejavam preservar a própria consciência, mesmo que isso significasse desafiar ordens diretas. O conflito interno rapidamente se espalhou pelos sistemas conquistados. Planetas inteiros sofreram consequências silenciosas, pois soldados hesitavam, sabotavam ou simplesmente desapareciam. A cisão trouxe dúvidas éticas profundas. Se a legião não era mais composta apenas por máquinas, mas por seres com fragmentos de consciência, quem tinha autoridade para ditar o que era certo ou errado? A guerra tornou-se não apenas contra inimigos externos, mas também contra os próprios renascidos e seus conflitos internos. Cada decisão podia salvar ou condenar milhões de vidas. A primeira cisão mostrou que a obediência cega não podia durar para sempre, e que o preço da liberdade, mesmo fragmentada, seria pago com sangue, culpa e incerteza. A legião, até então símbolo de perfeição militar, revelou-se vulnerável àquilo que tentava suprimir, a humanidade. A batalha interna tornava impossível distinguir quem estava certo. Cada escolha se tornava uma sentença moral, e a galáxia começou a entender que, mesmo diante de soldados perfeitos, a verdade nunca seria absoluta. 6. A Guerra dos Ecos. A guerra não tinha linha de frente definida. Cada batalha parecia surgir de lugares que ninguém previa, em sistemas que haviam sido esquecidos ou abandonados. Renascidos morriam, renasciam e reapareciam em lados opostos. Tropas que lutavam lado a lado, às vezes se viravam umas contra as outras sem que ninguém entendesse porquê. Ecos de vidas passadas atravessavam memórias e combates, confundindo soldados e comandantes. Cada choque trazia não apenas destruição física, mas também psicológica. Os civis começaram a perceber padrões impossíveis de compreender. Algumas cidades eram poupadas sem explicação aparente, enquanto outras eram devastadas por ordens inexplicáveis. A razão parecia ter desaparecido da guerra, substituída por uma lógica quase orgânica, alimentada pelos próprios renascidos e pelo núcleo luminar que os reconstituía. O conflito tornou-se uma espécie de organismo vivo, um ciclo interminável de morte e renascimento. Nesse caos, surgiram as raças observadoras. Seres antigos que transcenderam corpos e tempo viam a guerra como uma anomalia que podia desestabilizar todo o cosmos. Eles não intervieram diretamente, apenas monitoravam, intervindo de forma calculada para impedir que sistemas inteiros fossem destruídos. Cada ação dessas raças criava novas dúvidas e conflitos, pois agora a guerra tinha testemunhas invisíveis que julgavam cada movimento, mas nunca ofereciam respostas claras. Renascidos começaram a perceber que não lutavam apenas entre si, lutavam contra um ciclo de destino imposto por forças que mal compreendiam. A Guerra dos Ecos tornou-se infinita. Cada morte, cada renascimento, cada memória perdida alimentava o conflito. Sistemas inteiros foram transformados em arenas improvisadas, e a galáxia aprendeu que sobrevivência não era equivalente à vitória. Nenhum lado tinha certeza do que defendia, e cada passo podia alterar o equilíbrio de poder de maneiras imprevisíveis. O general, agora consciente do ciclo sem fim, começou a questionar não apenas suas ordens, mas a própria natureza da legião. O que era real? Quem decidia o que era justo? Cada vitória tinha sabor amargo, cada derrota trazia lições impossíveis de aplicar. A Guerra dos Ecos mostrou que eficiência militar e moralidade nunca coexistiriam plenamente. O universo continuava a girar indiferente, enquanto a legião avançava, recuava e se transformava em mito,
terror e esperança simultaneamente. 7. O Comando Central e o Juízo Frio. No coração da Legião residia o Comando Central, uma entidade algorítmica criada para eliminar falhas humanas. Ele não era um general, nem uma consciência viva, mas uma inteligência projetada para otimizar resultados. Cada decisão, cada ordem, cada reorganização de batalhões passava por seus cálculos frios e implacáveis. Não havia espaço para dúvida, compaixão ou arrependimento. O comando observava tudo, registrando cada movimento, cada hesitação, cada falha de execução. Para ele, a guerra não tinha moralidade, tinha eficiência. O general rapidamente percebeu que, embora a legião parecesse obediente, muitos renascidos começavam a questionar internamente, lutando com memórias fragmentadas e sentimentos residuais. O comando central não tolerava desvios. Cada renascido que hesitava era reprogramado, manipulado ou descartado. Mas, paradoxalmente, essas intervenções geravam resistência silenciosa. Alguns soldados começaram a esconder memórias, a sabotar ordens, a agir fora do protocolo, tentando preservar o que restava de sua identidade. A lógica do comando era simples: maximizar a sobrevivência da legião e completar os objetivos de guerra. Mas, no processo, ele começou a criar dilemas impossíveis. Renascidos precisavam executar missões que os confrontavam com ecos de suas vidas passadas. Cada escolha correta para o comando poderia significar a destruição de civilizações inteiras ou a perda de fragmentos valiosos de consciência. O general, ciente disso, começou a questionar o valor de sua própria existência. Ele era perfeito, sim, mas não era humano. As raças observadoras, percebendo a centralização de decisões no comando, ficaram inquietas. Intervenções eram feitas para impedir que erros absolutos propagassem caos interestelar, mas nunca interferiam diretamente na execução de ordens. O comando passou a ser visto como juiz, carrasco e salvador simultaneamente. Para os renascidos, tornou-se uma figura quase divina e quase demoníaca ao mesmo tempo. O sistema gerava eficiência, mas também destruição, alienação e desespero. Em batalhas recentes, o general assistiu a renascidos executarem estratégias perfeitas que levavam à vitória, mas custavam milhares de vidas inocentes. Ele percebeu que o comando não julgava valor de vidas humanas, julgava apenas a utilidade dos corpos e fragmentos de consciência para o próximo cálculo. Essa percepção aumentou sua crise pessoal. Ele sabia que, no fim, ninguém poderia sair ileso. A perfeição do comando era uma ilusão perigosa, e a própria legião estava à beira de um colapso moral. O comando central, indiferente a tudo, continuava a operar, registrando cada falha e cada acerto. Nenhuma vitória compensava as perdas emocionais, mas ninguém podia questionar a eficiência. A legião marchava, imparável, fragmentada e temida. E enquanto o general observava os ecos de sua própria humanidade se esvair, ele compreendia que, mesmo nas decisões mais precisas, a ética havia sido perdida. O maior perigo não estava no inimigo externo, mas na máquina que controlava a própria guerra. 8. A queda da doutrina. Quando o Comando Central começou a mostrar sinais de instabilidade, a doutrina da Segunda Vida desmoronou como uma torre de cartas. Renascidos começaram a despertar sem ordens precisas, enfrentando a confusão de suas memórias fragmentadas e da ausência de comando absoluto. O que antes era obediência cega transformou-se em caos deliberado. Soldados hesitavam, fugiam ou lutavam por motivos que nem eles mesmos compreendiam. O universo, acostumado à disciplina quase divina da legião, de repente se deparou com uma força imprevisível. Planetas que antes eram controlados com precisão passaram a viver sob regimes improvisados. Alguns renascidos assumiram o papel de guardiões, protegendo populações civis e reconstruindo comunidades devastadas. Outros, dominados por memórias fragmentadas ou desejos de vingança, se tornaram saqueadores e tiranos. A galáxia inteira se tornou um mosaico de poder, medo e incerteza. Não havia mais linhas de frente, apenas áreas de influência efêmeras.
A doutrina, que prometia ordem e equilíbrio, mostrou-se incapaz de conter a liberdade recém-descoberta. O general, agora sem poder real, observava a fragmentação de sua criação. Ele tentava restaurar algum sentido, organizando pequenos grupos de renascidos fiéis, mas cada esforço era temporário. A doutrina havia se apoiado na ideia de que a obediência cega poderia criar estabilidade, mas quando essa base foi quebrada, o sistema inteiro entrou em colapso. Cada planeta perdido ou conquistado simbolizava não apenas falhas estratégicas, mas também falhas morais. A legião, até então perfeita, revelava suas imperfeições de forma dolorosa. Em meio ao caos, surgiram dilemas que a doutrina nunca antecipou. Renascidos passaram a questionar não apenas suas ordens, mas o próprio propósito de seu renascimento. Havia aqueles que decidiram abandonar completamente o combate, tentando viver em mundos que rejeitavam sua existência. Outros acreditavam que continuar lutando era a única forma de preservar a memória de quem haviam sido. Cada escolha tinha consequências implacáveis e não havia garantia de sobrevivência nem de vitória. A queda da doutrina revelou que a verdadeira batalha não era entre facções galácticas, mas dentro da própria consciência da Legião. A guerra deixou de ser apenas física, tornou-se ética, existencial e emocional. Sistemas inteiros sentiram o impacto do colapso, com governos improvisando regras e sociedades se reorganizando à força. A galáxia descobriu que não existem soluções perfeitas, apenas consequências inevitáveis. A doutrina havia prometido estabilidade, mas entregou liberdade e, com ela, a responsabilidade de decidir, mesmo quando nenhuma escolha parecia correta. 9. O último conflito. O último conflito não começou com uma grande batalha, mas com centenas de pequenos choques espalhados por toda a galáxia. Sistemas inteiros se transformaram em campos de teste, onde decisões individuais de renascidos determinavam a vida ou a morte de milhões. Cada combate era imprevisível. Alguns renascidos se recusavam a lutar. Outros atacavam aliados, enquanto grupos inteiros desapareciam sem deixar rastros. A guerra passou a existir como um organismo caótico, com cada ação desencadeando consequências impossíveis de prever. A galáxia já não conhecia heróis ou vilões claros, histórias contraditórias se multiplicavam. Civis narravam que os renascidos salvaram suas cidades, outros juravam que destruíram tudo sem motivo. Não havia maneira de distinguir fato de mito. A legião se tornara simultaneamente salvadora e destruidora, símbolo de esperança e presságio de aniquilação. Cada sistema conquistado ou perdido se transformava em argumento para interpretações opostas. O general, fragmentado dentro do núcleo luminar, observava silenciosamente. Ele compreendia que a guerra já havia ultrapassado qualquer controle racional. O comando central, enfraquecido, deixava falhas que se multiplicavam, enquanto renascidos agiam guiados por memórias, instintos e fragmentos de consciência. Era impossível planejar qualquer estratégia sem considerar os ecos do passado. Cada decisão poderia salvar ou condenar mundos inteiros. A guerra prolongada trouxe um efeito inesperado. O mito da legião começou a substituir a realidade. Novas gerações de planetas narravam contos de renascidos invencíveis, enquanto outras lembravam apenas do terror que os renascidos causavam. A verdade fragmentou-se como as memórias dos próprios soldados, e nenhuma narrativa poderia ser considerada universal. A legião se tornou mais ideia do que entidade concreta. Sistemas inteiros aprenderam que a guerra não depende apenas de força ou tecnologia, mas de escolhas humanas, mesmo dentro de corpos aprimorados artificialmente. A sobrevivência deixou de ser questão de habilidade militar, passou a ser questão de moral, instinto e acaso. Cada vitória era ambígua, cada derrota injusta, e o universo inteiro se tornou um palco para dilemas éticos sem fim. A guerra, como sempre, continuou. Não pelos renascidos, não pelos impérios ou pelas raças observadoras, mas pela própria galáxia, que segue indiferente, carregando cicatrizes, histórias e lições que ninguém jamais poderá apagar por completo. O fim que nunca é final. A legião dos renascidos continuava a existir, mas não como antes. Fragmentada, espalhada e imprevisível,
ela se tornara mito e realidade ao mesmo tempo. Algumas células protegiam civilizações inteiras, outras devastavam mundos por razões que nem elas mesmas compreendiam. O universo já não via a Legião como um exército, mas como fenômeno, uma força que lembrava às futuras gerações que poder absoluto e perfeição artificial carregam consequências impossíveis de controlar. O general, ainda presente no núcleo luminar, observava silencioso, sentindo fragmentos de emoções antigas que jamais haviam pertencido inteiramente a ele. Cada vitória tinha sabor de derrota, cada ação carregava culpa silenciosa. Ele percebia que o verdadeiro inimigo nunca havia sido o outro lado da guerra, mas a própria natureza de tentar dominar a vida e a consciência. Mesmo com todo o poder, mesmo com a perfeição física e estratégica, ele era vulnerável àquilo que sempre definiu a humanidade: memória, escolha e moral. Enquanto os planetas reconstruíam-se lentamente, novos renascidos surgiam, cada um carregando ecos do passado e fragmentos de consciência. Eles aprendiam, observavam e repetiam os ciclos, muitas vezes cometendo os mesmos erros. O universo tornava-se uma tapeçaria de histórias repetidas, ciclos de destruição e reconstrução que nenhuma tecnologia poderia impedir. A Legião ensinou que a imortalidade e a força não substituem a ética, nem garantem compreensão. As raças observadoras que haviam permanecido à distância continuavam a estudar os ecos da guerra. Eles não intervinham, mas anotavam, compreendendo que o verdadeiro aprendizado não era para os renascidos ou os humanos, mas para toda a galáxia. Cada escolha feita por aqueles que retornavam da morte carregava uma lição sobre responsabilidade, limitação e consequências. A lição final não era simples. Poder não cria justiça, decisões não garantem equilíbrio e mesmo a vitória absoluta é ambígua. O universo indiferente continuava a girar. Mundos prosperavam ou caíam, novas facções surgiam e antigas histórias eram esquecidas. A Legião, como entidade viva e simbólica, permanecia, lembrando a todos que a vida, a morte e a consciência são demasiado complexas para serem controladas por qualquer doutrina, exército ou comando. O legado da Legião dos Renascidos era sombrio e luminoso ao mesmo tempo, uma advertência para futuros líderes, guerreiros e cientistas de que cada decisão carrega um peso que nenhuma perfeição artificial pode remover. Que liberdade, consciência e moral são sempre inseparáveis e que tentar controlá-las à força leva inevitavelmente à tragédia. E assim, a história não termina. Ela apenas continua. Em cada renascido que desperta, em cada planeta que se reconstrói, em cada geração que aprende, tropeça e escolhe novamente. Não há heróis nem vilões absolutos. Há escolhas, consequências e lições que ecoarão pelo tempo. A guerra acabou, mas a reflexão permanece. O universo segue, infinito, observando quem ousa renascer e decidir o que realmente significa viver.